Seja bem-vindo a mais uma Fast Talk do Jornal Económico. O terremoto da última semana na Turquia e na Síria provocou milhares de mortes e destruiu outras tantas habitações. Em Portugal, o fenómeno sísmico não é tão comum e talvez por isso os seguros dos edifícios, apesar de terem a cobertura multirriscos, não cobrem a eventualidade de um terremoto. Para nos falar sobre este tema, temos connosco Vítor Amaral, presidente da Associação Portuguesa de Gestão e Administração de Condomínios, a quem agradeço a sua presença e disponibilidade para estar aqui connosco na JTTV. Muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado. E E Vítor, começava primeiro por lhe perguntar de uma forma muito simples, porque é que em Portugal os seguros multirriscos dos edifícios não cobrem a eventualidade de um terremoto? eu até digo, é pior do que isso, porque, por uma razão muito simples, porque a nossa lei não obriga sequer à existência do seguro multirriscos. Aquilo que a nossa lei prevê, o Código Civil, é que os edifícios devem estar seguros contra o risco, ou cobrindo o risco de incêndio. Portanto, é a única cobertura obrigatória. Portanto, o que significa que nem sequer o multirriscos é obrigatório. Aquilo que acontece é que, infelizmente, e vão perceber porquê, grande parte das pessoas recorrem ao crédito para comprar a sua habitação, principalmente jovens. E ao recorrer ao crédito, a entidade bancária ou financiadora normalmente obriga a que seja feito o seguro multirriscos. Portanto, e acabou por se vulgarizar o seguro multirriscos e com todas as frações, e falando aqui concretamente em condomínios e não moradias ou habitação particular, portanto, as frações que foram adquiridas com recurso a crédito, essas quase que garantidamente estão cobertas com seguro multirriscos. As outras podem até ter apenas o seguro de incêndio. E quer um, quer outro, o incêndio, por maioria de razão, normalmente não têm a cobertura de fenómenos sísmicos, porque as seguradoras têm e são diferentes de seguradora para seguradora, têm um leque de coberturas base no seguro multirriscos, como inundações, danos por água, tempestades, mas a cobertura de fenómenos sísmicos é uma cobertura complementar. Ou seja, ela tem que ser contratada separadamente. Como essa cobertura tem um custo demasiado elevado, eu posso dizer que é quase que o dobro do valor fazendo um seguro multirriscos com a cobertura de incêndio, de um seguro multirriscos sem, de incêndio, perdão, de fenómenos sísmicos, sem a cobertura de fenómenos sísmicos. Portanto, estamos a falar, por exemplo, de um valor de 100 euros que pode passar só com essa cobertura para 200, não há essa sensibilidade e essa apetência para se adquirir mais essa cobertura. E depois essa questão mesmo da sensibilidade. Portanto, nós não estamos sensibilizados, nós cidadãos, os portugueses, muito para este fenómeno que é um fenómeno da natureza e que pode ocorrer em qualquer altura. Claro que no nosso país há incidência maior em determinadas áreas, como acontece com Lisboa, Valde Tejo, o Alentejo e o Algarve. O norte não está, não é tão propenso para a eventualidade de fenómenos sísmicos, mas nós, no nosso país, temos cerca de 1000 sismos ano. Claro que são de pequena magnitude, não têm impacto, felizmente, e oxalá assim continue sempre, mas nós já tivemos experiências duras e a última não foi assim tão longe quanto isso, não tem 40 e tal anos, portanto, era bom que o legislador, em primeiro lugar, passasse a obrigatoriedade do seguro de incêndio para o seguro multirriscos. E depois
que também impusesse neste leque de base de coberturas do seguro multirriscos a cobertura de fenómenos sísmicos, principalmente nas áreas de grande risco, e que também as seguradoras fossem sensibilizadas para ter uma taxa para esta cobertura mais acessível, para que as pessoas também fossem levadas a contratualizá-la. Para isso, o Estado poderia intervir com a criação de um fundo próprio, um fundo para fenómenos sísmicos, em que uma parte, numa hipótese de sinistralidade, seria coberta pelo Estado e a outra parte seria coberta pelas seguradoras. Depois, também, além de não haver a sensibilização da população para estas situações, normalmente esta sensibilização ou sensibilidade é maior quando ocorrem fenómenos como estes que aconteceram agora na Turquia e Síria, e aí ficamos todos alarmados. Então, se isto fosse aqui, mas daqui a uns dias, uns meses, já todos nos esquecemos. Nós temos na lei, e é já antiga, com 60 anos, 60 e tal anos, temos já a obrigatoriedade, num regulamento que obriga a alguns cuidados, digamos assim, na construção, tendo em atenção esta questão dos fenómenos sísmicos, o chamado cálculo sísmico das construções. Mas depois não há qualquer inspeção e não há também, uma coisa que deveria haver, uma certificação dos edifícios portanto, a chamada certificação sísmica, para quando qualquer um de nós está a adquirir uma moradia, um apartamento, e o morador, ou perdão, o vendedor nos diz: este edifício tem uma boa qualidade construtiva no que respeita a fenómenos sísmicos, que se eu tiver mais esse cuidado, essa preocupação, ele diz, mas nós não sabemos, não há nada que o certifique. Portanto, há, na minha opinião, ainda um longo caminho a fazer, porque somos um país sem qualquer alarmismo, que não quero criar, como é óbvio, mas somos um país com algum risco também. Como disse, há esta falta de sensibilidade para a prevenção. Portugal tem mais de 3 milhões de habitações familiares, mas só não chega a meio milhão aquelas que contrataram seguros para cobrir os fenómenos dos sismos. Porquê é que há esta falta de sensibilidade? É desleixo, é falta de informação, é pensarmos que estes tipos de sismos que ocorreram agora na Turquia e na Síria só acontecem nesses países, em Portugal, quando acontecem são em baixa escala. É um pouco isso, mas eu acrescento a isso uma coisa, e que me desculpem dizer isto de uma forma tão fria, que parece rude, mas que é a realidade, é também a falta de dinheiro. Porque se as famílias tivessem orçamentos familiares mais desafogados, se calhar, quando contratam o seguro, também pediriam à seguradora para incluir a cobertura de fenómenos sísmicos. Mas, como eu disse há pouco, ela tem um custo ainda relativamente elevado, e eu não consigo precisar porque varia de seguradora para seguradora, mas é elevado, e não sendo obrigatório, quando não é obrigatório, as pessoas tentam cortar ao máximo nas despesas pelo orçamento que têm. Portanto, se todos nós ganhássemos bem, tivéssemos bons rendimentos para poder gerir mais facilmente o orçamento familiar, de certeza que este número, que é muito baixo em relação ao número de habitações que nós temos, que passa os 3 milhões, portanto, de certeza que este número seria, das frações ou das habitações com fenómenos sísmicos, seria muito maior. Vitor Amaral, já estamos muito perto aqui do final desta conversa, mas tocou aí no início nesse artigo do Código Civil, numa altura em que se fala tanto de políticas de habitação em Portugal, e como mencionou, era importante que o governo alterasse esse referido artigo para impor os seguros multirriscos e nas zonas do país de maior risco a contratação da respectiva cobertura.
O regime jurídico da propriedade horizontal foi alterado muito recentemente. Portanto, entrou em vigor essa alteração há cerca de um ano, vai fazer agora em abril um ano. E para mim e para nós foi uma surpresa ter-se mexido num diploma tão importante e que não deve andar sempre a ser alterado, como é o Código Civil, e não se ter aproveitado aquela altura para alterar esta norma do Código Civil, que é o artigo 1429, impor esta cobertura mais alargada, portanto, não apenas o incêndio, mas o multirriscos. Nós estamos com alguma esperança que, havendo agora um Conselho de Ministros que foi anunciado, salvo erro, para o dia 16, que vai debater Sim. os temas da habitação, este tema também esteja na mesa, esteja em discussão e haja uma alteração que seja benéfica para todos os portugueses. Vítor Amaral, agradeço a sua disponibilidade para termos falado aqui um pouco sobre este tema dos Eu é seguros que e dos agradeço. edifícios de risco e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Esperemos que não por causa destes sismos que aconteceu agora, Exatamente. não Que por não esta seja por tragédia, situação idêntica. mas por outras questões, mas certamente voltaremos a falar em breve Tá, mais uma vez. Muito obrigado tá. pela Muito sua obrigado disponibilidade. eu e disponham sempre que precisarem. Tá, muito obrigado. Já sabe, desse lado, pode ver estas e outras entrevistas e acompanhar a restante atualidade noticiosa em jornaleconómico.pt.